Olá, começa agora o programa Questão de Ordem, um espaço para você conhecer melhor os projetos e demais trabalhos realizados pelos vereadores de São José do Rio Preto. Hoje, o nosso convidado é o vereador Robson Risse, do Republicanos. Vereador, muito obrigada por sua participação. Eu que agradeço, uma boa tarde a você, minha amiga, e a todos que nos acompanham. Para mim é um privilégio enorme, a gente ter essa oportunidade tão rica, para a gente esclarecer as dúvidas da população e sempre procurar somar, né? E a gente está aí, de alguma forma, tentando colaborar com a sociedade, né? Vereador, eu vou começar a nossa entrevista falando de uma das ações mais recentes do senhor aqui no Legislativo. O senhor é autor de um requerimento que instaura uma CEI, uma comissão especial de inquérito para investigar o transporte público coletivo. Uma ação motivada aí especialmente pelas condições do serviço durante esse período de pandemia. Quais serão os principais objetivos, os principais pontos a ser apurados nessa comissão? Bom, a intenção de tudo isso é sempre atender às denúncias que foram feitas desde o início do meu mandato, e eu já acompanhava a realidade do transporte público aqui em Rio Preto no começo da pandemia. É uma situação que o mundo inteiro, infelizmente, está passando por isso, mas trazendo para a realidade de São José do Rio Preto, quando se refere à superlotação, sempre existiu um desconforto durante essa pandemia. E muita gente reclamando, e eu comecei a acompanhar a situação, antes da gente chegar, por exemplo, a essa comissão especial de inquérito. Aí houve, no caso da nossa parte, a tentativa de fazer indicações para que a empresa colocasse álcool em gel dentro dos veículos, que quando atingisse o limite, a capacidade de pessoas, o limite da capacidade dentro dos veículos, que eles colocassem nos letreiros, para que mostrasse para as pessoas que estivessem nos pontos que o veículo estaria lotado. A gente também pediu a demarcação de solo, distanciamento ali de 1,5 m. Enfim, então, pontos aparentemente tão simples de serem resolvidos aí, só que, infelizmente, não fomos atendidos logo no começo. Aí, a gente procurou também abrir até uma CPI no começo também para investigar o porquê que o decreto, que era, no caso aí do prefeito Edinho Araújo, onde as pessoas não poderiam estar em pé dentro do veículo, e durante aquele decreto acontecia. A gente queria investigar, não foi possível porque não teve a sexta assinatura. Aí eu falei, bom, vamos tentar de uma outra forma. A alternativa é apresentar uma solução. Fiz um projeto de lei para que a empresa aumentasse no mínimo 30% da frota de veículos, para que não tivesse lotação. Só que foi aí considerado um projeto inconstitucional, enfim, tem todos os trâmites que muita gente às vezes não entende, mas pelo menos a gente tentou. Agora a gente retoma com um trabalho de investigação, lembrando que a gente fez aí inúmeras visitas, ao terminal rodoviário, não somente eu, mas também outros amigos vereadores. Quero destacar bem que não era somente a minha luta, continua sendo, mas também de outros vereadores. Aí a gente fez aí essa comissão especial de inquérito para investigar essa precariedade na prestação de serviço e também sobre essa possível prorrogação do contrato de concessão de serviço. Ou seja, se São José do Rio Preto tem mais de 500 mil de habitantes, o transporte não está agradando, as pessoas reclamam com frequência. Aí, durante uma pandemia, a gente vê que muita gente tem medo de entrar nesses veículos por causa da contaminação da Covid-19. Aí, se de repente eles vão lá e renovam um contrato com a mesma empresa que ainda não está atendendo aos anseios aí da população, a gente tem que fazer essa investigação. Então, eu conto hoje com o apoio, além da minha assinatura, com a do vereador João Paulo Rilo, doutor Renato Popo. Temos também aí o apoio do presidente
é o Pedro Roberto, né? Temos aqui também o Jorge Menezes, o Cabo Júlio Donizete e a Karina Caroline. E também faço convite para outros demais amigos vereadores, como eu fiz na primeira tentativa de uma CPI, convidei o pessoal para assinar para a gente, nada mais, nada menos, não é para derrubar empresa alguma. A gente quer um trabalho decente, digno, porque somente quem anda de ônibus, eu já andei, creio que você também, os amigos que estão agora nos acompanhando, sabe que se você paga por aquilo, você tem que ter tranquilidade, você está indo para o teu trabalho, você tem que estar bem, saindo do teu trabalho, de algum compromisso, do hospital, em qualquer lugar, visitando alguém, você tem que estar num local e não te ofereça risco. Então, essa é a nossa preocupação. Vereador, o senhor também assinou um requerimento de uma outra SEI. É a SEI que vai investigar as empresas terceirizadas que prestam serviço para a Prefeitura. Quais são os principais temas que envolvem essa questão e por que se faz tão necessária, tão urgente a participação do Legislativo nesse assunto? Olha, terceirizado é uma discussão muito ampla e dentro do meu gabinete, eu e minha competente equipe aqui, a gente sempre vem discutindo tudo que para melhorar a vida da pessoa, do trabalhador. Essa questão de abrir, de repente, uma outra investigação, caso eu fazendo parte, é porque a gente recebeu várias reclamações de pessoas que não receberam seus salários. Já recebe pouco, né? Em alguns casos, alguns trabalhadores aí trabalham muito para defender seu ganha-pão, só que, infelizmente, aí entra essa questão. Na hora de receber, ou não paga naquele prazo, num pequeno espaço, ali não paga uma semana de atraso de salário. Estão atrasando ainda mais. E isso é desgastante para nós. Por quê? Quando existe a contratação de uma empresa terceirizada, no mínimo ali no contrato, quem está oferecendo um trabalho está se oferecendo também pagar o salário do trabalhador, ele tem que cumprir, não é nem obrigatoriamente com o contrato, mas sim ele tem que estar dentro dos direitos trabalhistas, ele tem que honrar a pessoa que está trabalhando, porque no final do mês a pessoa ela quer receber o salário dela, se ela cumpre com os horários, se ela não está manchando o nome da empresa, enfim, aonde ela estiver, isso aqui eu falo para todo mundo, né? Se a pessoa está sendo ali consciente que ela está trabalhando certinho, o final do mês é sagrado. Então, a gente tem que saber exatamente quem está comprometido com o trabalhador e também com a própria prefeitura. A prefeitura ela pode até usar de bom senso e falar, olha, a gente está aqui fazendo um contrato com a empresa A, B ou C, quem ali, no caso, teve a oportunidade de estar aí à frente, no caso aí desse tipo de serviço, né, como prestadora, mas a prefeitura não pode ser passada para trás, a gente também não deveria receber reclamação, porque é dinheiro público. Quem paga o salário dessas pessoas? Eu, você, todo mundo agora que está acompanhando, nós temos que prestar contas. Mas no caso de gente, eu não vou falar que talvez tenha uma má intenção, vai prejudicar o trabalhador, imprevistos ocorrem, mas se a pessoa não está apta para honrar com o compromisso, que ela dê lugar para outro. Vereador, a gente acompanha semanalmente as indicações do senhor, né, as indicações protocoladas. Várias delas são relacionadas à questão da Covid-19. Eu vou destacar alguns pontos aqui. Uma delas, por exemplo, diz respeito à questão de que seja implantado um protocolo de testes de Covid-19 na família onde for, por exemplo, identificado um caso positivo, mesmo que essas outras pessoas estejam assintomáticas. Uma outra medida também que o senhor pede é ampliação do horário de funcionamento dos postos de vacinação. Isso não só para a questão do Covid, né, nesse caso.
Detalha para a gente um pouquinho o objetivo dessas medidas, a preocupação do senhor com essas questões. O senhor também tem uma questão que estabelece um horário máximo para atendimento nas unidades de saúde. Explica para a gente a preocupação do senhor em todos esses itens. Correto. Bom, São José do Rio Preto, eu tenho o maior orgulho de falar que eu moro aqui. E quando eu escuto as pessoas falando aqui da nossa cidade, o pessoal sempre lembra, né, não só do cartão postal, que é a represa municipal, mas fala aqui da população que é maravilhosa, receptiva, terra de oportunidades, e destacam a saúde. Poxa, é um exemplo, e tem estrutura, atende muita gente. Só que durante a Covid, a gente acompanhou que a estrutura não estava tão excelente assim. Claro que pegou todo mundo de surpresa. Da noite para o dia, a gente viu o mundo sendo prejudicado por causa dessa Covid-19. Eu, por exemplo, eu tive Covid-19. Não aconselho ninguém a subestimar o poder desse vírus, porque ele mata. Eu pensava que era só pessoas de idade, com comorbidades, enfim. Mas hoje não. A conversa mudou. E aí eu verifico que tem gente reclamando, está no postinho de saúde, independentemente da idade da pessoa, reclamando, falando: Robson, eu estou aqui, eu demoro mais ou menos umas 9 horas para ser atendido. Imagina você estar exposto ao relento ou ali debaixo de uma cobertura, só que com grades, aquele vento frio ou aquele calor daqui de São José do Rio Preto, e a pessoa tendo que esperar, ou às vezes com criança de colo, ou pessoa de idade, e fala que estava ali esperando. Não bastasse isso, eu tive reclamação que teve gente que ficou aí 3, 4 dias numa cadeira, recebendo oxigênio, só que não podia nem tomar banho, se locomover, porque estava com oxigênio e o tubo de gás ali de oxigênio era muito grande. Eu falo: mas peraí, não tem maca? Ah, mas é porque não tem estrutura. Aí começa a nossa batalha em relação a isso. De lá para cá, a gente fez as reclamações pontuais, passamos à secretaria, e aí a gente colocou o Hospital Dia como alternativa para ser um hospital de campanha. Não foi possível. Aí a gente fez a indicação para que reabrissem todos os postinhos de saúde para que atendesse esse grande volume de pessoas, mas ainda não foi possível. Porém, dentro desse contexto, eu verifico a necessidade do tempo. Aí podem até me perguntar, como me questionaram, como que o senhor coloca 2 horas no máximo de atendimento, sabendo que não tem profissional de saúde? Tem profissional que está ali com desgaste emocional. Teve uma reportagem num jornal impresso falando que tinha médicos com depressão. Aí tem colegas infectados, com problemas psicológicos, com depressão, até a ponto, uns aí se queixaram a ponto de falar de tirar a própria vida. Eu tenho relatos disso. Eu falei: poxa, então vamos tentar diminuir o tempo de atendimento, porém com base num concurso público de 2019, que em janeiro foi feito, só que não chamaram esses profissionais. Eu, na minha sã consciência, sabendo que eu não tenho estrutura alguma para isso, para falar porque eu não sou médico, o mínimo é a gente se colocar no lugar das pessoas que estão ali doentes, né, passando por um problema emocional, às vezes não tem Covid, mas ela acaba tendo contato com outra pessoa e ela fica ali horas e horas. A gente tem que tentar diminuir. Então, contratar pessoas, aumentar e ampliar o quadro, né, de funcionários, e também dar aí, no caso, uma tranquilidade para o morador que paga tanto seus impostos. A gente entende, sabe muito bem que a situação da saúde é complicada, tem todo um investimento, mas que pai de família que gostaria de ver seus filhos passando por dificuldade na hora do atendimento? Eu acredito que, na condição do prefeito, faria de tudo para salvar vidas. Então, ele tem que ter esse comprometimento, assim como está tendo, da forma dele, ou também o secretário de saúde, que tenta também ajudar as pessoas, só que ainda existem reclamações.
Então, é por isso que a gente fez, a gente colocou essas opções. Ampliar também o horário de atendimento, vacinação, não até para as 2 horas, mas até às 6, seja. Acho que o maior número de pessoas vacinadas iria, com certeza, amenizar o que a gente vem passando hoje. Então é isso. Além de toda essa preocupação, a gente sabe também, agora entrando naquela emenda dos voluntários da saúde, se não tiver um profissional, né, gabaritado para contratar, por que não colocar voluntários? Há quem diga que fala, pô, Robson, nem relógio trabalha de graça. Mas eu sou voluntário, eu faço minhas palestras motivacionais, eu sou cantor em alguns momentos ali para estar num local onde as pessoas querem que eu leve uma mensagem por meio da música. E por que não ser um voluntário para um dia, por exemplo, descarregar um caminhão que está cheio de macas? Por que não a gente não colocar pessoas ali que querem salvar vidas, né? Num momento tão difícil como esse, ou também em outra pandemia? Essa é a nossa preocupação. Então, é por isso que a gente viu essa questão de tentar ampliar ainda mais com a ajuda dessas emendas aí. Vereador, só esclarecendo para quem talvez ainda não saiba, esse projeto que o vereador citou sobre os voluntários é um projeto de lei do Executivo que cria o serviço voluntário no âmbito da Secretaria de Saúde. Segundo Sim. o projeto, esse serviço voluntário será permitido somente como apoio às atividades da Secretaria, não podendo substituir, a atuação direta dos servidores públicos. E o vereador fez algumas emendas a esse projeto que está tramitando aqui na casa. Fala, inclusive, de vacinação desses voluntários, né, vereador? Isso, exatamente. Esse projeto vem do Executivo. Na realidade, a gente quis até melhorar em qual sentido? Oferecer pessoas que estão ali querendo ser voluntárias, sem perder, acho que o senso da tranquilidade no que se refere a pessoas qualificadas, né? Eu acho que ali a pessoa que já está ligada à saúde, seja ela, por exemplo, uma estagiária, está ali começando, dar os primeiros passos, quer ajudar, ela poderia ter aí, no caso, essa possibilidade. Aí o trabalhador voluntário, ele vai contar aí com as imunizações obrigatórias, a gente tem que destacar, até fiz aqui um toque, ele vai ter o direito de se imunizar contra as eventuais doenças, né? Sendo dentro dessa pandemia, epidemia, enfim. E a partir do momento que tudo isso acontecer, ela pode ser liberada pelas autoridades sanitárias, com um termo de adesão que seja firmado aí por mais de um mês. Ou seja, o projeto também liberava apenas para pessoas que participassem de uma instituição, né, filantrópica que seja. No caso, a gente vai abrir para faculdades, para escolas, para todo mundo que sentir no coração, né? Aí a gente vê a obrigatoriedade também da implantação do programa em tempos de calamidade. É claro que a pessoa também ela não pode se aventurar, que é uma questão séria tratar da saúde das pessoas. Não é chegar lá um voluntário, entrar numa sala de cirurgia e entubar um paciente, não é isso. A gente deixa bem claro que são trabalhos aí fáceis, né, de realizar e tudo com a instrução dos profissionais que estiverem lá. Então, a gente vê isso aí, né, ampliação para profissionais no geral, né, de empresas privadas, onde a pessoa sentir no coração. O importante mesmo é a gente ampliar, né, estender as mãos num momento tão difícil como esse. Vereador, recentemente a Câmara analisou o projeto da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E o senhor também apresentou emenda a essa lei. E ela é relacionada à causa animal. É a proposta da construção de um hospital veterinário público, né? Explica para a gente o objetivo, o que motivou o senhor a apresentar essa emenda. Bom, eu, em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro que sempre eu estive, né, acompanhando a causa animal, na condição até de repórter e como cidadão, vendo os trabalhos de voluntários e também de protetores.
A gente tem aqui na casa a vereadora Cláudia Júlio, uma pessoa que eu respeito muito. Inclusive, eu faço parte de uma comissão, né, dos animais, juntamente com ela que está à frente, e eu estou ali como membro, né? Aí, verificando essa ação que existe aqui em conjunto, outros são voluntários, não querem, de repente, até ser intitulados como protetores, mas tem muita gente no anonimato que fazem trabalhos belíssimos. Eu falei, por que não um hospital veterinário? A ideia foi minha? Não. A vereadora Cláudia de Jolly já também verificou essa possibilidade, ela trouxe outras alternativas. Também a gente vê que lá em 2013, se eu não me engano, César Gels, que era vereador na época, ele também protocolou, fez uma indicação. E isso é um desejo de todo cidadão riopretense. E eu não quis, até quero deixar bem claro aqui, explicar que a gente não é caroneiro, não é oportunista. Se eu estou numa comissão aí dos animais, por que não a gente tentar ajudar de alguma forma? É a mesma coisa, eu conversei até com a vereadora, falei, olha, eu poderia tentar uma verba com algum deputado do meu partido, você pega um pouquinho do teu. No início de fevereiro, até foi no meu dia de aniversário, no dia 15 de fevereiro, eu fui até Votuporanga para conhecer o trabalho que um vereador lá, o Chandelle, inclusive, que é de um outro partido, não é do partido ao qual eu pertenço, mas saber, foi eu juntamente com os meus assessores, né? E ele explicou, Robson, aqui a gente vai construir um hospital público veterinário. Aí a Cláudia de Júlio me abordou, falou certinho, colocou os pontos de vista dela e deixei bem claro que aqui na Câmara a gente não levanta todas as bandeiras porque a gente não consegue abraçar o mundo, mas o que tiver ao nosso alcance a gente vai fazer, é somar forças. Tendo em vista, então, portanto, essa oportunidade, falei, por que não estar aí engajado na causa animal desta forma? Volto a dizer, eu não sou um protetor de animais, quero deixar bem claro isso aqui, de acordar pela madrugada, salvar um cachorro. É claro que se alguém me chamar, se tiver ao meu alcance, eu vou lá, vou ajudar, como já ajudei em outras oportunidades com produtos veterinários, só que não quer dizer que se eu não sou um protetor de animais, fora aqui da Câmara, que eu também não teria direito de tentar ajudar. Como eu deixei bem claro até para ela, que eu pedi esses dias para colocar aqui na Câmara Municipal, no piso tátil, uma demarcação para deficientes visuais. Do tempo que eu venho aqui na Câmara, eu não vi. Eu tenho amigos deficientes visuais. É claro que quem é deficiente visual e se lutar pela causa dos deficientes visuais, ele terá muito mais propriedade. É claro que uma pessoa deficiente física, se ela lutar pelos deficientes físicos, ela terá muito mais propriedade. É claro que, no caso, a vereadora Cláudia de Júlio, da qual eu respeito muito e tenho maior admiração, ela sendo uma protetora, é claro que ela tem muito mais propriedade no assunto do que eu. Mas se eu estou dentro de uma comissão, vi a oportunidade para destinação dessa verba para um hospital público veterinário, eu jamais, não era a minha intenção de atravessar ninguém, porque quando trata-se de hospital veterinário, não é o Robson Riz que pediu. Isso aí eu escuto nas ruas, não é só aqui no gabinete, eu recebo aqui várias pessoas, vieram aqui protetores, falando, pô, deveria ter. Isso não quer dizer que o trabalho do Centro de Zoonoses é um trabalho que não está atendendo a demanda. Muito pelo contrário, tem que parabenizar os profissionais com tão pouca estrutura, porque Rio Preto, volta a falar, tem mais de 500 mil habitantes, e aí? E a população animal? Gato, cachorro, aumenta também. Então, existe essa necessidade. Então, é isso que eu quero deixar bem claro para os profissionais, né, os veterinários, pessoas que amam os bichinhos, que eu também. Eu tive uma cachorrinha, a Luna, que ela infelizmente faleceu aí com 18 anos. Ela estava conosco. Eu falo, eu trato bem dos cachorros, eu respeito os animais. Então, a gente também está nessa luta, não é nada político. Eu acho que
para um momento como este, a gente vê a necessidade e ela tem que ser, no caso, atendido o quanto antes. Então, a gente está aqui para somar. Vereador, a gente já está se encaminhando para o fim da nossa entrevista. Eu queria que o senhor deixasse um recado final para os nossos telespectadores e também aproveitando para deixar os canais de contato, telefones, redes sociais, as formas mais fáceis que os munícipes podem ter acesso ao senhor, à equipe do seu gabinete. Correto. Bom, eu e toda a minha competente equipe, a gente está aqui à disposição. Falamos a mesma língua, somos pessoas simples, né? A gente atende pelo telefone, o 3214-7757. E tem o site também, que tem sido uma ferramenta muito importante, que é o cidadãoparticipa.com.br/Robson Risse/. A pessoa que tem, Robson, eu não tenho redes sociais, eu tenho ali Facebook, também que é Robson Risse, Instagram, mas a gente sempre direciona para estes caminhos. A pessoa não tem condições, ela pode vir aqui na Câmara Municipal, né, de segunda a sexta-feira, a partir das 7h30, tem que sempre procurar marcar um horário, né? Às vezes eu não estou aqui, eu quero deixar também bem claro, sempre a minha vida teve essa transparência, eu não fico só aqui na Câmara, eu tenho meu trabalho como jornalista numa emissora de TV, então eu venho aqui no período da manhã, aí num determinado momento eu me ausento daqui, vou para lá, depois eu retomo para a Câmara, mas a gente continua atendendo as pessoas da melhor maneira possível. Então, se de repente a pessoa tiver interesse de conversar, eu quero só falar com o Robson Risse, eu atendo, como eu também atendo o telefone aqui com os meus meninos. Se eu não tiver, aqui a minha equipe, né, que eu vou falar o nome, o Rafael, o Lupercio, o Ricardo e a Luana, eles também estão aqui de coração aberto para fazer um atendimento e tentar solucionar aí alguns problemas, né? A gente não consegue resolver tudo, mas estamos aqui à disposição. Perfeito. Vereador, mais uma vez agradeço a sua participação. Bom, esse foi o Questão de Ordem com o vereador Robson Risse. Se você quiser rever esse programa, basta acessar o nosso canal no YouTube. Estamos lá como TV Câmara Rio Preto. Todas as propostas que nós conversamos aqui, você pode acessar no site do Legislativo, o riopreto.sp.leg.br. Estamos também nas redes sociais. Basta nos procurar no Facebook e no Instagram. Muito obrigada pela audiência, muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.